E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos nos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6, 14 e 15. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16 e 17. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de consagração. Bom dia, Irani. Bom dia, minha querida. Nossa mensageira já chegou. Podemos, então, fazer a oração? Sim. Então, tá. É uma alegria. Agradecemos a Deus pelo privilégio de aqui estarmos. Agradecemos a Deus por poder... Quando eu estava lendo que nós estaremos logo, logo com o nosso Senhor Jesus. Aqui na Terra estarão as pessoas que rejeitaram a Cristo. E nós estaremos na cidade com Cristo. Quando a Cesiane falou, né, de um terço, e essa semana também a pessoa que pregou falou novamente, a Belinha, que um terço das pessoas vão se salvar, e hoje eu estava meditando nisso. O privilégio que o Senhor concede a mim e a você está nos convidando para fazer parte deste número de pessoas. Muitos são convidados, né? Mas poucos aceitam este convite, de fazer parte deste número, um terço da terra, estarmos entre os salvos. Que privilégio que Deus está concedendo para mim e para você nesta manhã. Então, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos dizer agora para Ele, nós vamos estudar a palavra e pedir a Deus que use a nossa irmã Cesiane, que a use poderosamente, que fale aos nossos corações, que nos prepare para fazer parte deste um terço, para fazer parte desse grupo que vai estar com o nosso Senhor Jesus, de receber a coroa das mãos do Rei dos Reis. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos fazer 2 orações. Cesiane, eu faço uma e você faz a outra, minha querida. Sim. Irani. Querido Deus, Pai, estamos aqui agradecidos, Senhor, pelo convite que o Senhor nos fez, pelo privilégio, Senhor. É um privilégio muito grande. Nós não somos merecedores, Pai. Mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, está nos convidando para viver com Cristo, para receber a coroa, para ter a vida eterna. Senhor, muito obrigada. Pai querido, nos prepara. Nós estamos aqui para dizer sim, Pai, nós aceitamos. Somos falhos, não merecemos, mas nós queremos, Senhor. Transforma-nos, aceitamos essa transformação. Toma em tuas mãos o nosso coração. Prepara-nos, cria em nós um coração puro, imprime em nós o caráter de Jesus. Pai querido, trabalhe conosco, faça o que for necessário fazer, mas faça de nós novas criaturas, a luz, faça de nós
o sal da terra. Nós somos chamados para refletir o caráter do nosso Jesus. E nós Amém. queremos te dizer nesta manhã, nós queremos refletir o caráter de Cristo. Tome em tuas Amém. mãos a nossa querida irmã Cesiane, Senhor. Fale poderosamente através dela. Senhor, fale através da Cesiane como o Senhor nunca falou. Fale aos nossos corações como o Senhor nunca falou, Senhor. Prepara-nos, nós queremos, Pai querido. Queremos sair daqui alimentados pelo teu poder. Mostra o nosso pecado, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos dê um arrependimento verdadeiro, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Pedimos Amém, em Jesus. nome de Jesus uma bênção especial sobre a vida da Cesiane e da família dela, sobre a vida de cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo nesta manhã, aqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Quantas vezes o Senhor levar essa mensagem, a quem o Senhor levar, nós pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que ouvir esta mensagem, que seja Amém. transformada também pelo teu poder, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Continuamos, Senhor, na tua presença, porque nós queremos primeiro glorificar, exaltar, bendizer, porque só o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós estamos aqui de joelhos, Senhor, porque nós reconhecemos o quão pequena, o quão indigna nós somos. Pai, mas nós sabemos que nós não podemos nada sem Ti. Eu posso aqui falar maravilhosamente bem, mas se não tiver o Espírito Santo, de nada vale, Senhor. Então, em nome de Jesus, derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Fale, Senhor, comigo. Senhor, esse assunto é tão importante. Fale comigo, Senhor, para que eu possa ser a tua boca. Porque a boca será minha, mas a mensagem, como diz a nossa irmã Irani, ela sempre diz, a mensagem é do Senhor e a mensagem é tua. Senhor, quando nós entendemos a justiça própria, esse é o primeiro degrau que nós subimos, Senhor. No Sermão do Monte, o Senhor mostrou que o primeiro degrau a subir é tirar a justiça própria. O Senhor é a nossa justiça. Então, Pai, por favor, eis-nos aqui. Nos ensine, Pai, nos ensine através da Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós clamamos. Nos colocamos à Tua disposição, Pai, para que o Senhor possa nos usar. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Coloque as palavras na minha boca. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, então, a todos. Nós vamos, então, entender a justificação pela fé. E quando nós somos justificados em Cristo, nós nos tornamos justos. E a Bíblia diz, eu amo essa passagem, que diz assim, que muito pode a oração de um justo, muito pode. Por que que a oração de um justo ela é ouvida? Porque a pessoa está justificada em Cristo Jesus. Eu estava essa semana eu estava estudando, não, essa semana não, semana passada, né? Agora nós já estamos numa nova semana. Semana passada eu estava estudando com duas amigas, a Sara e a Cíntia, e a gente está estudando Daniel. E aí eu fui explicar para elas sobre Nabucodonosor, Daniel 4, quando o profeta Daniel vem e fala, e ele aconselha Nabucodonosor, ele diz, olha, rei, eu aconselho que você seja misericordioso, que você ajude os pobres,
E Daniel vai ali dando conselhos e exemplos de como Nabucodonosor deveria se comportar. E durante 1 ano ele se comportou como o Senhor, então, aconselhou Daniel e Daniel aconselhou Nabucodonosor. Mas quando passou 1 ano, né, quando ele olhou para a Babilônia e a vaidade, a exaltação tomou conta do coração dele, ele se tornou como um animal. E aí, quando no final ali eu fui conversar com elas, explicar, e aí assim, olha, hoje quantos líderes políticos, religiosos não se portam, né, como Nabucodonosor? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que muitas vezes esses homens acabam não tendo a justiça de Deus sobre a vida deles? Porque nós, como tolos, fazemos justiça. E uma coisa precisa ficar claro na nossa vida. Quando nós fazemos justiça, Deus não faz. Quando o homem põe a mão, Deus não coloca. Então, vocês veem como assim? Como é que nós fazemos justiça? Quando nós vamos para a rua. Eu não vou me colocar, porque eu não faço esse tipo de eu não me presto a essas coisas. Mas quando as pessoas vão para a rua reivindicar, elas estão com justiça própria. E aí o homem fez justiça. E aí Deus não faz. Mas se a nação fosse sábia, se a nação se ajoelhasse, clamasse e esperasse a justiça do Senhor, ai desses homens. Ai desses homens. Mas nós precisamos entender sobre o que é justificação pela fé, o que é ter justiça própria. E a Bíblia, ela compara a nossa justiça como um trapo de imundície. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou mulher, a maioria das que estão aqui na sala são mulheres, passa por isso mensalmente. Não tem coisa que eu sinto mais nojo, que eu acho mais nojenta do que, olha, e hoje nós temos uma tecnologia que nós não usamos mais paninhos, nós usamos absorvente. Mas para mim não tem coisa mais nojenta do que um absorvente. Ali imundo. Cristo compara a nossa justiça, porque eles não tinham absorventes naquela época, como um trapo de imundície. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a mulher estava nesse estado, a Bíblia a considerava impura. Ela não podia ir ao templo, ela não podia beijar a família. Por isso que aquela mulher com o fluxo de sangue, ela ficou 12 anos em isolamento. Porque a mulher, nesse período, era considerada imunda. Então, assim, olha, quando nós não estamos justificados em Cristo, somos como um trapo de imundície. Somos imundos perante o céu. E eu quero mostrar aqui algo para vocês, começando com Romanos. Irani, minha amiga, outro dia eu até falei assim, Rutinha agora tá me imitando. Daqui a pouco a Irani vai falar assim, mas todo mundo quer que eu leia. Né, Rutinha? Mas olha, ela mesma se dispõe. Se você não puder, Irani, eu vou pedir, de repente, para a Rutinha ou outra pessoa ler. Eu gosto muito, assim, da interação. Se uma de vocês puderem ler Romanos 3,
o verso 10 e depois o verso 23. Romanos 3. E depois a gente já pode ler até assim em seguida, Gálatas 3, aí até outra poderia ler, Gálatas 3, o verso 6 e depois o verso 11. Então tá, Romanos 3, verso 20. Isso, Romanos 3, verso 10. E verso depois 10, o 22, né? E depois o 23. 23, ok. Diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo assim, não há nenhum justo sequer. Como assim? Aí depois ela ainda completa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o caráter de Deus. E nós parece que nós vamos ter um problema aqui. Porque Gálatas 3, verso 6, e eu gostaria que alguém lesse, vai nos dizer algo aqui que vai nos dar uma contradição. A princípio, nós vamos dizer assim, peraí, a Bíblia está se contradizendo? E nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Mas nós vamos entender, então, por que um diz que todos pecaram, que não há nenhum justo, e por que Gálatas está dizendo isso? Pode ler, Ani. Eu perdi. É Gálatas quanto? Gálatas 3, verso 6. Então tá certo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora o 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pronto. Então, olha só, aqui diz que o justo viverá pela fé. E Romanos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas diz que não há um justo sequer. Então, quem vive pela fé? Quem é justo? Só quem for justificado, ele viverá pela fé a partir da base da justificação. Então, como é isso? Então, nenhum de nós tem o caráter de Cristo. E nenhum de nós poderá ter o caráter de Cristo, a menos que passe por um processo de justificação. E para esse processo acontecer, nós precisamos crer. Porque Abraão, ele creu, ele acreditou. Então, nós vamos ler alguns textos que definem o que é justificação pela fé. Lá em Mensagens aos Jovens, na página 35, diz assim, é imputada a justiça. Nós vimos que a Bíblia diz que a justiça foi imputada em Abraão. Então, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é o nosso título para o céu. E a segunda é a adaptação para ele. Então, a justificação é nosso título para o céu. A santificação é nós estarmos em adaptação para estarmos no céu. Então, na santificação, nós temos a leitura da palavra, nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de testemunho, abrindo ali
a boca falando para as pessoas, ensinando as pessoas, sendo a luz do mundo. E a santificação é a nossa adaptação para o céu. Mas a justificação é nosso título para o céu. Então, é imputada, é considerada, é aplicada, é atribuída a justiça pela qual nós somos justificados. Em contraste com a santificação, que é comunicada, é passada, é transferida, é conferida. Então, a justificação é o nosso título para o céu. E a santificação é a adaptação para o céu. Isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes, porque nós vamos entrar um pouco mais no profundo sobre isso. Então, a pessoa, ela pode receber um título, um prêmio, mas se ela não depositar, ela vai receber aquele prêmio em um cheque. Então, mas se ela não depositar aquele cheque, esse prêmio não será efetivo. Você consegue entender? Então, a pessoa foi ali, ganhou um prêmio, ganhou em cheque. Às vezes, quando você ganha até em cheque, vem aquele cheque grande, e ali, depois você ganha, né, o verdadeiro. Então, você ganhou aquele prêmio. Se você não foi lá e não sacou ou depositou aquele cheque na sua conta, aquele cheque de nada vale. É um papel. Então, muitas vezes, a gente mostra como aceitação que pelo meio da fé. Mas nós precisamos ir além. Além. Justificação é ser considerado justo. É ter imputada justiça. E ela precisa ser aplicada para que nós possamos ser justos. Abraão não era justo, porque não há nenhum justo sequer. Mas ao acreditar, foi conferido, foi imputado, ele foi considerado como sendo justo. Porque ele passou a ser justo. Então, por exemplo, assim, olha, num banco, quem tem conta de banco, muitas vezes você tem aquele cheque especial. Então, você dá um cheque, e aí, se você não tem fundo, mas você tem um cheque especial na conta, então, assim, olha, ali é considerado como se você tivesse fundo. Porque seu cheque não vai voltar. Você não tem aquele dinheiro. Mas o banco considera que você tem, porque você tem um cheque especial. Foi imputado ali um dinheiro, um crédito para você. Não é seu, mas o banco está confiando em você. Então, a Bíblia, ela fala que nós estamos, quando nós somos justificados, nós vamos ser escondidos em Cristo. E se eu me esconder em Cristo, eu não posso deixar nenhuma parte de fora para que eu seja justificado, totalmente justificado nele. Então, quando Deus, ele vai olhar e vai ver Cristo, ele diz: ah, é um justo. Por quê? Porque ele não vê mais a nossa imundície. Porque Cristo nos imputou sua justiça. Nós estamos ali aceitos e Cristo nos cobre. Por isso que nós não podemos deixar um pé, uma mão, nada de fora. Então, quando ali, isso aqui vai ficar bem claro. Quando o pecador trazia um cordeirinho, o sacerdote olhava para o pecador ou para o cordeiro? O pecador, ele olhava e via ali se ele tinha alimentação saudável, se ele se vestia conforme deveria ser. O sacerdote olhava para o pecador ou olhava
para o Cordeiro. Ele olhava para o Cordeiro. O Cordeiro tinha que ser sem mácula, sem mancha, tinha que ser macho, tinha que ser com menos de 1 ano. Tudo isso se olhava, por quê? Porque aquele Cordeiro representava Cristo. Então, as pessoas precisam prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque quantas vezes a gente presta atenção nos grandes pecados, mas nós não prestamos atenção nos pequenos pecados. Às vezes nós não roubamos, às vezes nós não adulteramos, que aos nossos olhos são pecados grandes, mas às vezes nós fazemos coisas tão pequenas. Às vezes nós fazemos coisas que parecem... Ontem eu estava meditando, Senhor, que assim, aconteceu um fato, e eu fui assim, né, tipo assim, aí eu parei e pensei, né, eu não vou nem falar aqui para vocês, nem dar o exemplo do que foi. E aí eu fiz, tipo assim, sabe quando você, tipo, não aguenta? Aí eu peguei, parei, pensei, falei assim, Senhor, isso também é uma murmuração. E naquele mesmo momento, eu pedi perdão ao Senhor. Então, queridos, quantas pessoas não entendem que murmuração é pecado? Às vezes até que é pecado. Porque você está expressando uma murmuração. Quando você, às vezes, com a sua família mesmo, tipo, ai, não aguento ouvir isso. É uma murmuração. E isso é um pecado. Então, isso nos separa de Deus, isso é resistência. Então, se há um pecado que não é confessado, ele não pode ser. Nós não podemos ser justificados. Eu posso tentar, eu posso evitar, eu posso fazer várias coisas. Mas, às vezes, se você... Só o fato de você, por exemplo, cobiçar e querer, você já pecou. E nós precisamos confessar. Porque sem confessar o pecado, nós não podemos ter o perdão. E logo eu não estou justificado. E logo eu não estou plenamente justificado. E sem a justificação nós não podemos ser salvos. Porque nós lemos no texto que a justificação é o título para nós irmos para o céu. Então a maior parte, muitas vezes, do povo de Deus provavelmente se perderá por pequenas coisas, por coisas que não foram justificadas, que não foram confessadas. E muitas vezes nós vamos justificando ao invés de corrigir. Sabe, ao estudar a justificação pela fé, eu comecei a entender. Eu tinha muito o hábito de me justificar. E justificar é justiça própria. Então, por exemplo, eu ia para o culto e eu tinha que levar, vou colocar, a letra do louvor. Aí eu não chegava a tempo. E aí, quando eu chegava, a pessoa dizia, ai, nós cantamos sem a letra. Ah, eu trabalhei muito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você vai se justificando. E aí você está se justificando, você tem justiça. Então, mas quando nós reconhecemos, perdão, eu atrasei, eu não cheguei no momento. Então, quantas vezes nós vamos dando desculpas e justificando, ao invés de reconhecer e confessar? Reconhecer que você chegou atrasado e confessar, ao invés de justificar, reconheça, seja humilde.
Então, assim, hoje eu falo, Senhor, me ajude a prestar atenção. Eu não posso me justificar. Eu preciso reconhecer os meus erros. Porque justificar é ter justiça própria. E nós não podemos ter justiça própria. Porque justificação é ser considerado justo. Santificação é ser transformado em justo. É você ser separado. Por isso que o caminho a Shekinah, por isso que o caminho do santuário é um caminho, é um processo e é diário. Então, nós não nós não apenas podemos ser considerados justos, mas nós não podemos ficar ali no cheque especial, mas nós temos que receber depósitos, nós temos que receber em nossa conta o dinheiro de fato. Os depósitos são feitos através da fé, mas também através da disposição para a obediência. Justificação pela fé. Fé em quê? As pessoas vão dizer fé em Cristo. Mas é muito mais do que isso. Justificação pela fé é aceitar a Cristo de verdade. É não mais você viver, mas Cristo viver em você. Adão, ele foi justificado quando ele fez a troca com Cristo. Trocar Cristo. Trocar a nossa imundície por Cristo. Adão, ele trocou quando ele aceitou a Cristo. Quando ele diz, Adão, eu preciso morrer no seu lugar. Adão tinha que aceitar. Jesus não podia vir a essa terra se Adão não aceitasse. Nós é quem damos autoridade para o céu agir. Nós estamos no meio de um grande conflito. E eu quero ontem eu estava estudando um pouco, eu quero fazer um apelo aqui para vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu quero fazer um apelo para vocês. Fale menos do mal. Porque às vezes nós vamos pregar, não que nós não possamos fazer isso, que às vezes a gente precisa mostrar mas não vamos ficar preso no erro, mostrando o erro. Se você analisar, e ontem eu estava analisando, Jesus, ele pouco falou do mal. Ele apresentava o Pai. Nós temos que apresentar a verdade. Apresentar o Pai, apresentar a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós temos muito hábito de dizer, é culpa, e aí a gente vai se justificando. Então nós precisamos apresentar o Pai, apresentar a verdade, e esquecer dele. Jesus, ele fala dele quando ele vai tirar demônios, quando ele está no deserto da tentação, mas ele apresenta a verdade. Ele vai falando do Pai, ele vai falando, porque Jesus, ele veio glorificar o Pai. E nós vamos glorificar Jesus. Você já parou e pensou nisso? E quando é que nós glorificamos a Jesus? Quando nós somos justificados nele. Quando nós não vivemos, mas nós vivemos uma vida de obediência, nós vivemos uma vida onde nós temos a mente dele, onde nós agimos como ele agia. Sabe, é uma pergunta que nós sempre devemos fazer. Como Jesus agiria aqui em meu lugar? Como Jesus agiria? E nós teríamos mais amor uns pelos outros. Nós amaríamos muito mais.
porque Jesus ele amava. Se você pegar Maria Madalena, as pessoas apontavam o erro dela. Adultério, adultério. Jesus, o que que ele apresentou ali? Ele apresentou o perdão, a verdade. Porque ele é perdão, ele é amor. Então as pessoas focam no adultério, ele foca no perdão. E nós precisamos aprender essas coisas com Cristo. Então, Adão, ele foi justificado quando ele falou: tá bom, Senhor, eu aceito a troca. E ali, aceitar a Jesus é não mais você viver, mas é Cristo viver em você. E Cristo passou a viver em Adão. Justificação é aceitar Cristo de verdade, mas não só aceitar que a justiça dele é perfeita. E nós temos que entender que a justiça dele é perfeita, ela é boa, mas nós temos que aceitar que ela é capaz de transformar, que ela é capaz de me mudar. Não só receber do banco do céu um cheque especial, mas aceitar o desafio de receber os depósitos, de receber ali o dinheiro de fato nas nossas contas. Sabe, nós precisamos depositar e deixar que Cristo deposite em nossa conta. Cristo comunica, ele transfere para nós o seu caráter. O caráter dele é pela comunicação que há em nós. Por isso que nós temos que ser justificados, mas santificados. Porque a santificação é a adaptação para nós estarmos no céu. E nós precisamos, olha, esse próximo texto que eu vou ler é um texto muito importante. Diz assim, ó, está em Testemunhos para Ministro. Diz assim, ó, página 456. É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. Então, é lançar a glória é o caráter de Deus. Então, a nossa glória, o que nós, quando nós temos a glória, é o caráter. Então, nós temos que jogar o nosso caráter no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Então, a obra de Deus é lançar a glória do homem no pó, lançar o caráter do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si próprio, não pode fazer. Então, a justificação faz-me ver o meu caráter, faz ver que não vale nada e que não há nada em mim justo, que minha justiça é trapo de imundície e que eu não tenho nenhuma chance de ir para o céu por mim mesmo. Por isso que Paulo diz, olhando para mim, não vejo como me salvar. Mas olhando para Cristo, eu não vejo como me perder. Então, o inimigo, ele engana as pessoas. E ele faz as pessoas pensarem que são boazinhas. E outras são mauzinhas. É como se tivesse, assim, dois grupos. Não existe nenhuma coisa boa. Por nós mesmos, nós só temos coisas ruins. E nós precisamos entender isso. Lançar o caráter no pó é reconhecer que eu não tenho nenhum valor, que eu não tenho chance de me salvar. E aqui nós começamos a assassinar o evangelho, se a gente não entende. Porque quando eu faço uma campanha, por exemplo, evangelística, e eu tento suavizar ali
Não pegar, porque a oração de Irani, Senhor, mostre os nossos pecados. Fale, Senhor. Rasgue, Senhor. Então, às vezes a gente vai colocando ali, sabe? Fazendo aquelas, tipo, vai mascarando para atrair. Isso é suavizar. Eu estou fazendo uma obra contrária, porque Cristo, ele mostrava o que Cristo fez com a mulher samaritana. Ele confrontou a mulher samaritana. Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos voltar no poço. Reconhecer, confessar, pedir perdão. Sabe? Nós precisamos. Porque enquanto nós acharmos que nós somos bonzinhos e que a gente tem coisas boas, nós não seremos justificados em Cristo. Porque o eu ainda está ali em evidência. Justificação pela fé é matar o eu. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos tomar cuidado com as bajulações, com os elogios. Nós precisamos sentir. Às vezes que... Olha, Ellen White tem até um texto que diz, né, sobre elogios. Então, nós precisamos, sabe, entender que nós precisamos lançar a nossa glória, o nosso caráter, e nós precisamos negar totalmente o eu. Nós precisamos ter um eu completo. Olha, deixa eu falar uma coisa assim, agora eu vou falar por mim, tá? Quem é o eu sou? Eu sou. Eu, gente, agora eu vou falar totalmente Cesiane. Eu falando aqui de uma coisa que eu não quero mais usar essa expressão, eu sou. Ah, eu sou boa, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou atributo de Deus. E quando eu falo eu sou, eu estou colocando o meu eu em evidência. Gente, eu estou falando eu. Entendi isso. Olha o eu aqui. Cesiane entendeu. E eu não quero mais usar essa expressão, porque a Bíblia, ela em várias partes, por exemplo, lá quando ele aparece para Manoá, o pai de Sansão, Jesus ele diz ali, eu sou. Com a mulher samaritana ele diz, eu sou, eu que falo contigo. Então o nosso eu precisa morrer. Então, assim, então agora né, quando eu digo eu, é assim, nessa parte assim, eu não quero dizer esse atributo, porque é um atributo de Deus, é um nome de Deus. Eu entendi isso. Assim, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, sabe? Mas eu falei, Senhor, eu não quero. Quantas vezes a gente fala, né? Esse problema, o eu não quero, eu não faço, eu não como, eu. E nós precisamos matar no altar de holocausto, é matar o eu. Não adianta avançar para nada enquanto eu não resolver o problema da morte do eu. Nós entramos para a igreja, recebemos estudos bíblicos e pela lógica nós aceitamos a doutrina, mas na prática não morremos muitas vezes para o eu. Passamos anos caindo no mesmo pecado e não entendemos onde está o problema. E porque não conseguimos matar o nosso eu. E passamos para a santificação sem resolver a negação do eu, que é lá na justificação pela fé.
E nós precisamos reconhecer e negar a nós mesmos e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo não é simplesmente aceitar, amar, dizer que ama a Cristo, mas reconhecer que nós precisamos não mais viver, mas Cristo viver em nós. Aceitar que Ele é Salvador é uma constatação, é um fato, mas isso não é conversão. Conversão é você não mais viver, mas Cristo viver em você. É impossível olhar para Cristo e não ver que Ele é perfeito. É impossível, porque nós olhamos para Ele e vemos a perfeição. Sabe, nós precisamos lutar. Olha, é muito claro. Patriarcas e profetas nos mostra Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele pecava, ele ia lá e esquartejava o pecado dele. Ele analisava as consequências do pecado dele. Porque uma das características de Davi é saber reconhecer os seus erros. Saber reconhecer os seus erros é você analisar. Então você vai lá, ajoelha, pede perdão, e aí você levanta dali. Eu tô falando isso para vocês, mas isso é uma luta diária na minha vida. Quantas vezes? E o meu maior problema é muitas vezes com a comida. Eu vou mencionar um ponto fraco aqui. Eu amo pastel frito. E aí eu não como pastel de carne. Já venci a carne. Mas aí eu falo assim, eu vou tirar o queijo. Muitas vezes eu tiro. Muitas vezes mesmo, eu sempre tiro. Mas fica vários requisitos ali. E assim, eu falo, Senhor, como pode? É uma fraqueza. E quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, eu não vejo como me salvar, eu não vejo como vencer. Mas Cristo vai me dar. Nós precisamos lutar, lutar, lutar e lutar. Reconhecer quantas vezes eu peço perdão, Senhor, me perdoe porque eu comi esse pastel. Mas será que aquele pecado foi perdoado? Aquele perdão, eu falei da boca para fora. Eu falei sabe quando você fala para a mente estar ali, tipo, amenizar? Eu pedi perdão. Mas não de fato você pediu perdão como precisa ser pedido. Pedir, entender, é você não comer mais. Então, eu tenho coisas muito sérias. E tem um texto, se eu não me engano, é o Desejado ou Ciência do Bom Viver, que diz que quanto mais próximo nós estamos de Cristo, mais nós vemos os nossos defeitos de caráter. Então, nós precisamos justificar, negar o eu e aceitar Cristo. Santificação é a mortificação do eu e é a vivificação de Cristo. Estão entendendo a diferença? Cada vez mais desaparece o eu e cada vez eu estou crucificado com Cristo. O crucificado tem uma morte lenta. A justificação do eu é um processo. E nós precisamos ir marcando esse eu, porque a santificação também é um processo.
E a morte é lenta. Eu dei aqui o exemplo do pastel, porque a gente sabe a teoria, mas na prática, quantas vezes na prática você ainda vai ali e vai. É, é uma miséria. Nós precisamos lutar. E Cristo vai, cada vez que nós vamos lutando, ele vai sendo vivificado na nossa vida. A obra de Deus é lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Quantas vezes eu falo, ontem eu pequei. Eu acordei e falei, Senhor, não vou comer só fruta. Só fruta. Aí depois estava lá comendo um pedaço de panetone. Gente, por misericórdia. Eu falo, Senhor, que mazela. Que mazela é essa? Então, nós precisamos lutar, lutar, lutar. Lutar. Justificação é a vitória de Cristo por mim. Santificação é a vitória de Cristo em mim. É Cristo em mim. Justificação pela fé. Não há aceitar que Cristo é bom e que ele pode vencer. É que eu preciso de fé para isso. Porque senão é só uma constatação de fato. Justificação é crer, é ter fé que ele pode todas as coisas em mim. Não há mérito em mim, porque eu não posso fazer nada por mim mesma. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a essência da justificação. As pessoas, elas querem ser próximas de Cristo, mas elas não querem, muitas vezes, aceitar a justiça de Cristo. Então, a justiça, porque assim, olha, eu sei que nosso tempo esgotou e eu não consegui. Nós não estamos nem na metade de entendermos a justificação pela fé. E a gente precisa de entrar mais profundo para a gente entender. Porque, olha, a Bíblia diz que a justiça e a paz se encontraram. A misericórdia e a verdade se beijaram. Então, no santuário, a gente tem isso claramente. O altar de holocausto e a arca da aliança. E nós precisamos ter a glória de Deus, glorificar ao Senhor. E nós precisamos entender essas partes. Então, a gente vê uma outra data para a gente continuar. Deus abençoe cada um de vocês. A gente precisa principalmente chegar no momento onde a gente entender como é que aquele pecador esquartejava aquele cordeiro. E nós temos que esquartejar, né? Os pecados, os nossos pecados. Irani, é com você, querida. Ajude, nos fortaleça e nos ajude verdadeiramente a esquartejar. Na hora que o Espírito Santo nos mostra, é na hora que nós devemos, é naquele momento que nós devemos parar. E essa semana você falou sobre isso aqui, que nós repetimos os pecados porque não esquartejamos. Eu anotei, porque
não estamos esquartejando os nossos pecados. O Espírito Santo mostrou, nós devemos esquartejar naquele momento, não desperdiçar o toque do Espírito Santo. Parar e fazer, esquartejar, e aí haverá, então, um arrependimento verdadeiro, né? Você falou sobre isso e eu conversei com a Leni. Irani, A gente não deixa passar. Seu áudio acabou. Você falou assim, ó, eu falei com a Leni, aí ficou mudo o seu áudio. Ah, melhorou agora? Sim, sim, sim. E aí nós conversamos sobre isso, oramos juntas, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, para que, no momento em que o Espírito Santo mostre para nós, que a gente não deixe passar, né? Que naquele momento nós possamos dobrar os nossos joelhos e esquartejar o pecado, porque só há arrependimento assim, né? Aí esse é o arrependimento, quando nós vamos, aí vem o arrependimento, quando nós vamos diante do Senhor e esquartejamos o nosso pecado. Você comentou isso na mensagem aqui, essa semana, que o Senhor nos ajude. Neste momento, nós vamos fazer as orações. Gostaria de saber quem gostaria de fazer a oração? A Cesiane vai fazer uma oração. Quem poderia fazer a segunda oração? Eu faço, Irani. Obrigada, irmãzinha. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e depois, então, nós teremos a terceira oração cantada, né? Vamos orar. Deixa eu só ajoelhar, só um minutinho. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, aqui estamos na tua presença. Ai, Pai, precisamos reconhecer, Pai, quem somos e que nós não somos bonzinhos, Pai. Sem o Senhor, nós não podemos ser bons, porque bom, justo, só há um, o Senhor. Pai, nos ajude a negar o eu. Nos ajude, Senhor, reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Transforme o nosso caráter, Pai. Nos ajude a esquartejarmos os nossos pecados, Pai. Por favor, Senhor, eu lhe imploro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso querido Deus poderoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus digno de toda a honra e louvor. Muito obrigada, meu Deus, pela mensagem que ouvimos hoje pela manhã. Muito obrigada, Senhor, pelos momentos maravilhosos que eu e a Irani passamos ontem, Senhor, refletindo o teu caráter. Pai de amor, nos ensina a renegar o nosso eu, para que cada dia possamos fazer não a nossa vontade, mas sim o teu querer. Pai de amor, eu te peço uma bênção especial para todas as pessoas que estão na sala de consagração, que ouviram essa mensagem. Pai de amor, tocou muito no meu coração quando a Cesiane disse que a obra de Deus é lançar no pó a glória do homem, o caráter do homem, tá? E fazer aquilo que não está no nosso alcance. Pai de amor, que o Senhor faça na minha vida, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo, aquilo que nós não temos condições de fazer, que só o Senhor pode fazer. E eu te peço, purifica, Senhor, o nosso caráter. Pai de amor, justificação é ser justo, é obedecer, é aceitar, é viver de maneira que te agrada. Pai de amor, é não murmurar. Pai de amor, me ensina a cada dia andar nas tuas pegadas. Porque, Pai de amor, eu olhando para mim, não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo Jesus, eu não vejo como me perder. Então, por favor, faça, Senhor, uma transformação em nossas vidas. Batize-nos com o Espírito Santo, para que as pessoas olhar para nós
possa haver em nós o brilho de Cristo Jesus. Nos Amém. abençoe, nos transforma, consagra nossas vidas, imprime em nós, Senhor, o teu caráter, salva nossas vidas, salva nossa casa, salva os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Quando penso em Jesus naquela rude cruz, eu me pergunto por que foi preciso tanta dor. Não poderia o Pai mandar milhões dos anjos seus e num momento destruir soldados mil. Resolveu deixar seu filho padecer o horror. Acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e me afasta de Jesus. Quando penso quão distante estou do meu Senhor, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa eu quero alcançar, viver na graça e no poder que Cristo pode dar, mostrando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu meu Senhor Jesus, por isso é que morreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. Amém. Amém, amém. Ah, Senhor, quando a Giane cantou agora, que falou que Jesus morreu na cruz sem reclamar, aí veio à minha mente na hora, a gente murmura por qualquer coisa, né? E Jesus morreu na cruz sem reclamar, sem murmurar. Está aberto agora os momentos das considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Nossa, que mensagem musical, que letra, que letra. A Giane, ela tem esse dom de captar a mensagem e conseguir as músicas que é a mensagem, né? Falada, você falando que Jesus, ele enfrentou a cruz sem murmurar. O Desejar de Todas as Nações diz que Cristo nunca murmurou, porque murmuração é pecado. E se ele tivesse murmurado, ele teria pecado. Cristo nunca murmurou. Nem por pensamento, né? Nem por pensamento. Não. Ir para a cruz sem reclamar e a gente murmurar por uma coisinha. Na hora que ela cantou, foi fundo no meu coração. Cristo enfrentou a cruz, e nem na cruz, nem na morte de cruz, né? A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo, né? Que o Senhor nos ajude, e o Espírito Santo
toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, né? O Espírito Santo, eu creio que ele conduz a mensagem, que ele conduziu a Jeane, que ele conduz a Jeane, que ele conduz, que o Espírito Santo nos conduz para mostrar o hino certo, o louvor certo, né? Sim, Irani, porque porque com a música fechou para a gente entender a mensagem, né? Isso aí. Então, Jane, você foi usada pelo Espírito Santo, minha querida. Deus conduz, né? Esse nosso Deus é poderoso. Irmãzinha, seja bem-vinda. interessante que você está dizendo aí, Cesiane, você que Jesus não murmurou. Então, ele poderia falar, porque ele não tinha pecado, era uma injustiça o que estava fazendo com ele. Mas, mesmo assim, nem isso ele poderia ter falado. O que é que eu estou fazendo de errado? Ele poderia justificar, né? Ele poderia ter justificado, justificar. E hoje eu aprendi que justificar é justiça própria. Cuidado, até coloquei aqui, cuidado com a justiça própria, porque nós queremos cada dia desculpar, não é isso? E Uhum. Regiane fez me lembrar que justificação é realmente renegar o eu, é obedecer. Eu achei muito interessante quando a Cesiane disse, mas de verdade. Porque às vezes nós falamos uma coisa, Senhor, nos perdoe. Senhor, mas falamos por falar, tá? Porque agora é igual uma vez vamos para a igreja, sabemos que é no domingo, temos que ir, mas nós estamos indo para louvar, para engrandecer o nome do nosso bom Deus? Ou nós estamos indo porque é costume? É costume. Então, nós precisamos de cada dia, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa que eu venha fazer nada por costume, não, mas para te adorar na beleza da tua santidade, tá? Amém. Precisamos de fazer morrer o eu. Esse eu tem nos atrapalhado. Não, mas eu penso assim, eu acho assim. Não, que esse eu, para que eu possa dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Coloquei aqui também, mas eu quero, mesmo de coração, seguir os passos de Jesus. Amar, perdoar, não é isso? Isso é muito importante. E eu achei interessantíssimo, muito linda essa palavra e muito profunda, tá? A obra de Deus é lançar no pó a glória, o caráter, o quê? Do homem, não é isso? E ele faz para nós aquilo que nós não temos condições de fazer, que somente a Deus pode fazer em nosso favor, tá? Então, que Deus nos abençoe e que essas mensagens fiquem registradas em nossas mentes, em nossos corações. Eu peço, Senhor, não deixe simplesmente não falar, porque é muito interessante. Às vezes eu falo agora, mas daqui a pouco conversar com a Irani novamente. Irani, mas veio isso aqui, esses altos e baixos. Senhor, repreenda esses altos e baixos de nossas vidas, que nós possamos ser por cabeça e não por cauda. Então, que Deus nos ajude. Eu aprendi muito hoje, muito, a não cada dia, né? Mas hoje, que eu possa fechar com chave de ouro, que eu possa dizer, Jesus, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque quando eu estou dizendo que Cristo vive em mim, eu estou dizendo, eu não quero fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Que eu possa viver para honrar e glorificar o nome do nosso bom Deus. E muito obrigado, minha amiga Cesiane, pela mensagem tão maravilhosa e profunda que você trouxe para nós. Que Deus seja louvado e glorificado. Amém. Amém, Maneni. Espírito Santo é quem conduz, né? Como a Irani disse, né? Agora, a gente precisa. Eu vou ver uma próxima data para a gente continuar essa mensagem. Eu vou dizer uma coisa para você, irmã Leni. Entender a justificação pela fé foi um marco na minha vida. Claro que a gente tem muito, muito ainda aqui o que mudar e é muita coisa, porque a gente precisa colocar na prática a teoria, né? Mas entender a justificação pela fé tem me ajudado que é a mortificação do eu, né? Que é uma morte lenta, mas a gente ir matando, né?
Por exemplo, antes eu murmurava de uma forma assim mais clara, né? Ontem o Senhor me mostrou que é uma murmuração. Então já não está mais nas palavras, mas está no gesto, né? Está no respirar. O E eu, respirar é uma e eu, murmuração. e eu fico, Cesiane, muitas vezes querendo justificar, tá? Eu até coloquei aqui justiça própria, né? Às vezes eu fico muito com a justiça própria. Eu coloquei aqui na frente que assim, cuidado, cuidado com a justiça própria. Ah, porque é isso? Quero ficar arrumando um jeito. Então, nós precisamos, como em Romanos 4:3, não é isso? Como É, Abraão, pela fé, vamos pela fé, o justo viverá pela fé. Então, é isso que eu estou precisando. É isso que eu quero do meu Deus, tá? amém, amém. Mais alguém gostaria de compartilhar o que Deus falou ao seu coração? Eu, Irani, Seja bem-vinda, minha querida. obrigada. Então, eu queria compartilhar que, desde a primeira vez que eu estudei o santuário, que eu tive o primeiro contato com essa mensagem da justificação pela fé, eu comecei a entender, porque isso é um processo, né? A gente não entende tudo de uma vez só. Então, cada vez que eu ouço essa mensagem, eu vou entendendo um pouquinho mais. Deus seja louvado por isso, porque nossa mente é finita, nossa mente muitas vezes, nossa mente está embotada, né? E a gente vai entendendo as coisas, as prestações. Mas o Senhor quer nos ensinar, e uma vez que a gente começa a entender, você não precisa entender tudo, mas uma vez que você começa a entender, a luta é grande, a gente começa a lutar muito contra a questão do eu, né? A justificação pela fé. E a gente começa a enxergar, meu Deus, como eu tenho justiça própria, como eu quero fazer justiça na minha vida. Né? Ontem, aquela mensagem também, desde a primeira vez que eu tive lendo sobre isso, que eu tive contato sobre isso, eu falei, Senhor, me ajuda, porque a Cés falou aí, né, que a gente, ao invés da gente reconhecer que errou, e falou assim, eu cheguei atrasada na igreja porque eu não me preparei, porque eu deixei as coisas para a última hora, ao invés de ficar se justificando, né, porque teve isso, porque alguém fez aquilo, eu percebi como que isso era uma constante na minha vida. Mas quando a gente começa a lutar, a gente começa a enxergar o inimigo colocando as coisas no nosso caminho. E a gente começa a negar, e fala assim, não, aqui não. Não, isso não. Isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo, na verdade. E quando a gente acha que a gente já venceu, você fala, nossa, eu não murmuro mais. Às vezes tem uma discussão com alguém, principalmente com os da nossa casa, a gente não responde, a gente fica calado e você fala, eu venci essa parte da justificação, não me justifico mais. Mas depois Deus vai mostrando, Ele vai permitindo, o que eu falei ontem, Deus vai permitindo as provas para mostrar para nós os nossos erros, né? Eu não respondo, mas dentro de mim eu estou fervendo. A raiva está comendo meu coração, né? Eu estou calada, eu venci a boca, mas a justificação pela fé é algo muito mais profundo do que isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, César, continuar essa mensagem. Nós precisamos, em nome de Jesus, meditar sobre isso e continuar a entender. Porque na hora que eu entendi, na hora que eu pensei que eu já tinha vencido a justiça própria, Deus me mostrou que ainda falta muito. Então, que a gente possa continuar nessa caminhada, nessa luta, né? Porque a gente começa a lutar mesmo. A gente vê cada coisinha da vida acontecendo e a gente vai enxergando, é como se tivesse tirado a venda dos olhos mesmo, né? Muito interessante. A gente começa a ver não só a nossa, mas a do outro também, né? Conosco e em nós. Então, que Deus nos ajude a continuar nessa caminhada, a nossa sala de consagração e o nosso processo de consagração passa por aí, né?
E Deus seja louvado que nós estamos aqui buscando isso. Que Deus Mas nos eu vou dizer, abençoe. Continuar. eu vou dizer uma coisa, eu acho que vai precisar de mais uns três estudos, né? Para a gente concluir esse estudo, tá? Eu tô bem no inicinho, assim, não tô nem no meio pra gente, é porque é muito profundo. E É. assim, quando eu chegar no final, vai ser tremendo para vocês, assim, entender, porque, olha, entender justiça própria, justificação pela fé é algo extraordinário. Amém, amém. Me ajudou muito quando você falou que a gente justifica. Eu gosto muito de usar Gênesis 3, quando o Senhor fala que é a queda, né? A queda do homem. Quando nós estamos justificando, é a nossa queda. Quando o Senhor pergunta, Adão se justifica. Quando o Senhor pergunta se ele comestes da árvore que eu ordenei para você não comer, ele diz, a mulher que tu me destes por esposa, né? Ela me deu e eu comi. Quando o Senhor fala com a mulher diz, a serpente me enganou. Então, isso aqui é o caminho da queda, quando eu justifico, eu fiz por isto. E é muito importante nós compreendermos que quando eu justifico, eu estou abraçando o pecado. Eu justifico, eu estou abraçando o pecado. Quando eu não quero, a situação é totalmente diferente, né? E a outra coisa... Irani, Oi? me desculpa, minha irmã, eu tive que te interromper porque meu coração tremeu aqui. Uma vez eu ouvi alguém falar sobre isso, que se Adão e Eva tivessem confessado o pecado deles naquele momento, talvez o curso das coisas teria sido diferente. Falando talvez porque a gente não sabe, né? Uhum. Mas quando eles se justificaram, eles deram autoridade para Satanás. Exatamente. No momento, foi bom você ter interrompido. Minha princesa, aqui ficou muito claro que não houve um arrependimento. Aqui não, eles o arrependimento não foi aqui. Eu não vou mostrar outra parte, porque a Cesiane começou, então para a gente ficar dentro dessa mensagem. Ela falou sobre essa parte aí, nós vamos ver essa parte aqui. O que aconteceu com eles aqui foi exatamente isso aí. Eles justificaram. A justificação é a queda do homem. O que nós fazemos quando nós fazemos isso? Quando eu justifico, eu estou dizendo que as circunstâncias justificam o pecado. Por que o Senhor não perdoou se o Senhor tivesse perdoado Moisés ali, tanto o povo ia achar que um líder podia perder a paciência diante de uma situação como aquela, né? Em outras palavras, que o pecado tem justificativo. E não tem explicação para o pecado, não tem justificativo. Então, quando nós justificamos, aqui é muito claro. E se nós pegarmos, nós sabemos que isso aqui é a queda do homem, né? Cada um, Adão falou porque Eva também, quer dizer, eles justificaram, eles não confessaram o pecado diante do Senhor ali naquele momento. Que o Senhor nos ajude a chegar diante de Deus e coração aberto e verdadeiramente confessar e não justificar o nosso pecado. Que nós possamos meditar durante o dia na mensagem que nós recebemos nesta manhã, porque como eu nunca esqueço, Aponira, da importância da meditação, que é quando nós meditamos, que o Espírito Santo vai gravando, nós aprendemos, né? O Espírito Santo ele vai nos ensinando, Sim, é o gostaria de falar estudar e o alguma coisa? meditar, né, amiga? Exatamente, nós estudamos ao meditar. Eu sempre me lembro do dia que você trouxe essa mensagem para nós, da Amém. importância da meditação. Meus queridos, vamos Agora, então... não, eu preciso só comentar uma coisa aqui. Gente, na hora que a Irani falou aí de Adão e Eva, eu nunca tinha pensado nisso.
assim, por conhecer toda a mensagem, minha cabeça borbulhou. Borbulhou. Eu nunca Minha tinha linda, pensado nisso. foi aí que o Senhor, foi numa madrugada, foi aí que o Senhor me ensinou, foi quando o Senhor me ensinou sobre justificação pela fé. Foi numa das Nossa. madrugadas com Cristo. Irani, nas O Senhor, madrugadas com Cristo, é o diferencial nas nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo nos mostra, é algo que a gente pode falar sem medo de errar, porque é algo tremendo. Você não tem ideia de como eu entendi de uma forma tão ampla quando você deu esse exemplo. Tremendo. Deus seja louvado. Foi o Espírito Santo me mostrou o caminho da queda, aqui ele me mostrou e ainda me levou na mensagem final e me mostrou como é o caminho da volta. Quando você entrou nesse assunto, aí hoje eu mostro, quando você for finalizar, aí eu apresento o outro, e assim a gente vai aprendendo juntas, né? O que o Espírito Santo mostra para... Oi. Irani, fala só um pouquinho do caminho da volta, porque assim, como minha mente borbulhou aqui, fala só um pouquinho do caminho da volta. Eu já ia falar isso. Nós nos completamos. Deus, ele vai... Por isso que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Uma andorinha não faz verão. Mas quando o corpo de Cristo, ao invés de estar apontando os erros, e está amando, está caminhando junto, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, e quando a gente estende essa mão, aí são várias mentes, e Cristo fala com cada um de uma maneira diferente. E cada um ele mostra de um ângulo diferente. A personalidade, o ângulo que eu olho para essa mensagem é diferente do ângulo que a Jeane olha, porque eu olho num ângulo e ela olha no outro, pela personalidade. Então a gente se completa. Mas, por favor, minha irmã, quando chegar lá, seus olhos vão se abrir, você vai completar outras coisas, mas nos dê o caminho. Tá bom. Lucas 15, eu só não queria, mas é uma alegria, porque isso me ajudou muito a compreender Lucas 15. Lucas 15 é no capítulo dos perdidos, quando o filho pródigo, o caminho da volta, é no 18, capítulo 15, versículo 18, o filho pródigo diz: levantarei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele chega, não tem justificativa. Não tem aquela coisa, meus amigos me chamaram, eu queria fazer isso, eu queria experimentar. Não, pai, pequei contra o céu e contra... Amém. Duas coisas ele reconhece. Ele não justifica nada, ele apenas diz: pai, pequei. Este é o caminho da volta. E reconhece: amém, eu não sou digno de ser chamado, e aceita. Aí, a partir daí, nunca mais ele vai murmurar, porque ele diz: trata-me. Né? Ele quer ser tratado até como ele sabe que ele não é digno. Né? Ele está disposto, ele sabe que da maneira que ele fosse tratado, como um empregado, ele estaria bem, porque ele não merece nada. Aí, a partir daí, então, não tem murmuração também. Por quê? Porque ele entende que ele não merece nada. Nós e a glória dele foi jogada no... A glória dele foi jogada no pó. Exatamente. Aí ele chega, realmente a glória, pronto, foi isso aí. Ele foi jogado no pó, ele compreende que ele não é... Tu não vai reclamar, não vai murmurar de nada, porque ele sabe que tudo vem do Senhor, ele não tem direito a nada. Ele reconhece: eu pequei, não justifica, e também não tem mais murmuração, porque ele sabe que a glória dele foi no pó e tudo que ele recebe é pela misericórdia de Deus. Então vai murmurar de quê? Vai reclamar de quê? Nossa, que profundo! Deus seja louvado, irmã. Glória a Deus. Amém. Você
eu estava ouvindo aqui vocês e sobre essa mensagem, e lembrando que também nos meus estudos na madrugada, estou estudando um livro sobre justiça pela fé. E eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu achei muito interessante, que o Espírito Santo, assim, tem falado muito na minha mente sobre esse tema, né? E diz assim, sobre o perdão, né? Que Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E contigo está o perdão. Está lá em Salmo. E aqui diz assim, ó, qual é o significado de perdoar? A palavra perdoar é composta de per, que significa por, e doar, que significa doar por, ou doar em lugar de. Quando Deus perdoa, ele doa algo pelo ou no lugar do pecado. Mas o que Deus doa no lugar do pecado? Ele doa a sua justiça. Então, a justiça dele que vem sobre nós quando ele nos perdoa. E não a nossa mais justiça. Aí eu achei muito interessante tudo isso que eu estava ouvindo e, assim, eu me senti tocada para compartilhar com vocês. Obrigada, Rutinha, obrigada. Pois, Cesiane, neste momento em que ele entende que a glória foi jogada no pó, né, que ele entende completamente que as três coisas, né, que ele pecou, ele entende que ele não merece nada, então não tem o que reclamar, não tem o que murmurar, ele não merece nada, e ele entende também que o poder de Deus na vida dele, que Deus nos dá poder, a circunstância não justifica o pecado. Ele entende o poder grandioso de Deus para nos dar força para não pecarmos, independente de qualquer situação, né? Essa mensagem de justificação pela fé, ela é linda. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já viram, assim, que a parábola do filho pródigo, o filho pródigo é o mundo? Vocês já conseguiram enxergar nessa, não um pecador, mas é a humanidade? Porque o filho pródigo, foi isso que eu entendi com o Espírito Santo, assim, o filho pródigo representa o mundo. E o pai, Deus, né? Mas não é um filho apenas, mas a humanidade. E assim, diante dos mundos não caídos, o filho pródigo, que é a terra, que é o filho que caiu, porque Deus tem os filhos em vários planetas, mas um desses filhos, que é a terra, caiu. Então, porque assim, seria muito, precisaria de tempo, assim, para a gente entender que o filho pródigo, e o mundo precisa reconhecer, precisa aceitar, é o que você está falando aí, para nós glorificarmos a Deus, os 144.000. As 12 tribos vão precisar reconhecer, eu pequei, é isso, nossa, é extraordinário. Agora Adão e Eva, o filho pródigo fechou. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Quem vai fazer a oração final para nós? Eu gostaria de só dar uma palavrinha. Claro, seja bem-vinda. Bom dia a todas, a todos, né? Eu lembrei também, a minha experiência com Deus é assim. Eu não tenho a passagem aqui, eu acho que são duas passagens que falam isso. Que muitas vezes nós fizemos já muitas coisas erradas nessa vida, que temos vergonha. Que muitas vezes que ninguém nem sabe, até pensamentos, mas Deus sabe, né? Então, deixa eu tentar aqui me expressar. Então, nós sabemos que Deus nos perdoou,
mas nós temos consciência de onde ele nos tirou. E ele vai apagar, mas vai chegar um momento, por quê? Porque que nós, de vez em quando, nos lembramos, não é sempre, mas quando chega aquele momento, na minha experiência, sim, quando às vezes eu lembro de onde Deus me tirou, do que eu fiz, nós paramos de julgar muitas pessoas, e a gente não queria nem lembrar desses pecados, não queria mais nem lembrar, porque essa condição que nós já vivemos, nós temos vergonha e nos humilha. E eu já li, acho que no Espírito de Profecia, que diz que Deus permite que essas lembranças venham para que a gente não tenha do que se gloriar. Mas vai chegar o dia que essas lembranças, elas não vão vir mais na nossa mente, principalmente na volta de Jesus, porque ele literalmente ele vai apagar da nossa memória, e ele não, e os nossos pecados ele não vai mais se lembrar. Porque se a gente não se lembrar, porque muitas vezes realmente nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas muitas vezes a gente age como se não tivesse saído das trevas, condenando, julgando as pessoas. E Deus hoje permite que de vez em quando venha essa lembrança, não é para nos condenar, não é para que a gente fique pedindo perdão, porque ele já perdoou, é para que a gente se lembre de onde ele nos tirou. Mas essas lembranças, um dia não vai mais vir na nossa mente. E quando eu li sobre isso, eu lembro até que o AS também, foi uma alegria tão grande que a gente sentiu. Essas lembranças na nova terra não vão mais vir na nossa lembrança. O que nós fizemos no passado, tal, que nos massacra muitas vezes. Mas essa contrição nossa com Deus é justamente para que a gente não tenha do que se gloriar, né? Então, era essa a minha consideração. Amém, amém, Giane. Se você achar esse texto, envia para a gente, porque, assim, às vezes achar um texto no Espírito de Profecia é como achar uma agulha num palheiro. Mas se você achar, nos mande. Eu queria só finalizar um detalhe aqui. Tudo começou porque Satanás acusou Deus de não ser justo. Vocês já pararam e pensaram nisso? A importância dessa mensagem da justificação porque todo conflito, Satanás ele tem uma inimizade contra a lei de Deus. E a acusação dele é que Deus não é justo. Então, todo o grande conflito é em cima exatamente da justiça de Cristo. É só para vocês pararem e pensarem o quanto essa mensagem é o ponto principal para verdadeiramente sermos justificados em Cristo. Amém. Essa mensagem hoje é uma mensagem que dá vontade de passar o dia. Porque É verdade. quanta coisa linda. Quando você falou do eu sou também. Quando você falou do eu sou, só Deus é eu sou. Nós estamos. Se não for pela misericórdia de Deus, nós dependemos de Cristo. Então, o único que pode dizer eu sou, porque Ele é, nós não. Nós estamos em Cristo, aí sim. Se nós estamos em Cristo, aí sim. Mas nós não podemos. Jesus não. Jesus pode dizer porque Ele é amor e Ele não passa, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então, Ele é. Né? Muito importante essa compreensão. Gostei muito também. Meus queridos, essa mensagem é maravilhosa. É uma mensagem para a gente. A palavra de Deus ela é muito rica, né? Dalvani, você está aí, minha princesa? Pode fazer oração para nós? Irani, eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui. Da Heloísa. Quem é para orar? Heloísa? Heloísa, então, Heloísa. você que vai fazer a oração para nós? A oração final? Oi, Irani, posso sim, mas eu só queria fazer um comentário aqui sobre a questão aqui, né, da nossa evolução aqui dentro da sala.
eu sinto que nós estamos a cada dia aqui subindo um degrau. E Deus, né, nesse mais de um ano, as pessoas aqui que perseveraram, né, que estão aqui, que não foram embora, né? Deus está trabalhando no nosso coração aquela pessoa que Ele quer que nos transformemos. E eu estou maravilhada com esse estudo aqui, de ver como que Deus é bom e que Ele está nos conduzindo à eternidade. Então, quanto aprendizado. Eu falo para vocês, eu nasci na igreja adventista, mas eu nunca aprendi tanto na minha vida como eu tenho aprendido aqui. Como Deus tem falado, tem mostrado verdades que eu nunca tinha ouvido falar, né, dentro do ambiente da igreja. Então, nessa igreja virtual, Deus tem nos mostrado, nos moldado e nos ensinado o que fazer para ir para o céu. É esse o sentimento, sabe, que eu estou tendo aqui a cada manhã, que Deus está me conduzindo, que Deus está me moldando, que Deus está me transformando, porque todo dia Ele fala, olha, é isso que tem que mudar, muda isso, muda aquilo, né? Então, louvado seja Deus pelos todos os estudos que estão sendo feitos aqui, porque eu sinto que é o Espírito Santo que tem usado, né, a cada irmã, cada irmão aqui, para nos ajudar a voltar para casa. E quando a Irani falou que, né, de voltar para casa, ai, que lindo, como é maravilhoso saber que o Jordão está ali do outro lado, que Canaã está ali do outro lado, mas que nós temos só que nos ajustarmos para podermos chegarmos lá. Então, vamos orar, né? Gratos a Deus por essa mensagem tão linda. Bondoso Deus, a Irani pediu no início para que o Senhor mostre o nosso pecado. Ó Senhor, nós sabemos que temos muitos, muitos, muitos pecados. E que esses pecados têm nos impedido, muitas vezes, de ouvir a Tua voz, de enxergarmos o profundo e de transformar o nosso eu. Mas, ó Pai querido, coloca em nós a humildade para que nós possamos escutar a Tua voz e assim, Senhor, deixarmos para trás aquilo que o Egito implantou na nossa mente, no nosso coração. Como queremos ser fiéis a Ti, Senhor, mas muitas vezes estamos dando desculpas, estamos justificando o nosso erro, colocando a culpa no outro ou em alguma situação. Não, Senhor, nos ensina a dizer, eu pequei contra Ti, me perdoa. Ó Pai querido, que esse seja o sentimento de cada um de nós. Nós estamos começando, Senhor, uma nova semana, uma semana desconhecidas para todos nós, estamos encerrando um ano, mas queremos, Senhor, começar o nosso dia contigo, porque quando começamos contigo, Senhor, nós conseguimos enxergar todo o nosso dia, e que tudo que façamos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos agora diante do Teu altar, para que o Senhor venha ser conosco todo esse dia, que essa mensagem possa refletir na nossa mente e que nós possamos, Senhor, a cada momento que o nosso eu falar mais alto, que o Senhor nos lembre que eu preciso de voltar lá no altar e matar o meu eu. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos. Me transforma a cada irmão aqui. Dai-nos força, Senhor, para vencermos os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Deus seja louvado mais uma vez por essa mensagem, por essa sala, pela nossa unidade, pelas considerações das nossas irmãs. Deus tem nos abençoado ricamente. Eu desejo a todos um bom dia, uma semana abençoada, e eu vou orar para que amanhã nós estejamos juntos aqui novamente, louvando e glorificando nosso Deus e reafirmando a nossa unidade no caminho da consagração. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.